Fala, gurizada, bom dia. Bom dia a todos. Estamos começando mais uma aula. Hoje é dia 10 de agosto, 10 de agosto de 2020. A gente está começando a aula na segunda-feira, último horário, né? Meu último horário de aula, então espero que todos tenham uma boa aula. Hoje nós vamos falar, então vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Deixa eu ver se estão todos aí. Nós temos 10 alunos, então bom dia Paula, bom dia Vitor, bom dia Guilherme, bom dia Virginie, Rafaele, Jéssica, Rafaela e Eduardo Bernardon. Sejam bem-vindos. Luca, né? Sejam bem-vindos. Bom dia, senhor. Bom dia. Sejam bem-vindos. A gente vai dar sequência aos nossos estudos, né? A gente tinha, na semana passada, trabalhado especificamente os temas referentes à Feira dos Direitos Humanos, né? Nós trabalhamos políticas públicas e antirracismo, né? Eu acredito que vocês tenham trabalhado com a professora Capitulina, que tenham trabalhado também com a professora Fátima, né? Professora Fátima de literatura, professor Everton de português, enfim, né? Professora Isa, professor José Mário. Essa semana vocês vão ter ainda, acredito que algum tipo de estudo ainda relacionado a direitos humanos, né? Então, hoje a gente continua com os nossos estudos que a gente tinha já... Esqueci de ligar a luz aqui. Que a gente já tinha trabalhado, né? Nós vamos ver hoje, basicamente, a Revolução Francesa, o início, a introdução ao regime da Revolução Francesa, né? E vamos ver, então, quais foram os impactos que a Revolução Francesa causou na Europa, na configuração política europeia, né? Na própria França, né? Que transformações são essas e por que a gente pode dizer que foi uma revolução e não uma revolta? Então a gente vai ver esses conceitos. Quem é que chega no poder, né? Qual é a camada social que se beneficia dessa revolução tão famosa, tão importante e que vai influenciar outras independências e revoluções no mundo todo, né? No mundo, principalmente no mundo ocidental, que é o mundo que a gente vive, que a gente estuda, né? Estou falando aí das Américas, né? Estou falando também da África, enfim. Certo, pessoal? Então vamos nessa, né? A gente começa falando de antecedentes, né? O que aconteceu antes da Revolução Francesa, então, né? Quais foram as causas, né, para que essa revolução tenha ocorrido, transcorrido, né? O que motivou essas pessoas a pegarem em armas e derrubar um governo absolutista, que era o governo da França, né, de Luís XVI, certo? Então vamos ver aqui os antecedentes. E aí a gente vai observar o seguinte. Essa fera que está aqui do lado é o Luís XVI e a Maria Antonieta, sua esposa. Vocês estão enxergando? Espera aí que eu vou fazer de novo, porque eu acho que deu bode. Vamos lá. Agora sim. Então, aqui está essa fera do lado aí. É o Luís XVI e a Maria Antonieta, né? Então, a Revolução... E aí eu coloco bem grifado, né? A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa e capitalista. Então, primeira coisa que tu tem a fazer agora é pegar a caneta aí, né? Pega a sua caneta e escreve ali. Do lado, puxa um hífen, Revolução Francesa, puxa um hífen e coloca Revolução Burguesa e Capitalista, certo? Então, é uma revolução que vai levar a elite burguesa ao poder e a gente vai ver que essa elite burguesa ela está dividida, né? Ela tem uma camada que é top, é o que seria a alta burguesia. Nós temos uma burguesia mediana, que uma hora está de um lado, outra hora está do outro, e nós temos uma pequena burguesia, né, que é uma burguesia que quer mais direitos, quer ampliar os direitos, que é a baixa burguesia. Então, nós temos 3 camadas de burgueses. Duas vão se salientar muito, porque a gente vai falar de políticas de direita e políticas de esquerda. E aí a gente vai tentar entender o que tipo de políticas eram essas, né? E por que existe um apelido para partidos de esquerda e partidos de direita. Então, hoje, a gente diz, aquele partido ali é um partido de direita, aquele partido é um partido de esquerda. Por que isso? Qual é a origem destas nomenclaturas, né? Elas surgem na Revolução Francesa. A gente vai observar isso, né? No transcorrer aqui
das nossas apresentações, da nossa aula, certo? Então, vamos lá. Antecedentes, então. A maior população da Europa estava na França. A França, nós tínhamos aí na França 25 milhões de habitantes. Desses 25 milhões de habitantes, a maior parte da população francesa vivia quase na linha da miséria. Pessoas queridas, é o seguinte. Os franceses viveram uma crise pandêmica, uma pandemia chamada de peste negra, um negócio horroroso. Imagine se hoje nós temos uma situação que não se tem controle, né, sobre a pandemia que com tanta tecnologia que nós temos hoje, com tanto desenvolvimento que nós temos hoje, nós não temos um controle da doença, nós não temos a cura da doença, né? Recentemente estão sendo feitos aí, agora há bem pouco tempo, né, foram estabelecidos digamos, algumas vacinas que ainda tem que passar por testes e só o tempo vai dizer se a vacina é confiável, se ela acaba com o vírus, se ela é paliativa, né? Ou seja, se ela vai durar um tempo e depois vai passar, né? Então, nós temos muitas dúvidas em relação a esse vírus que é o do Covid-19. Tu imagina lá naquele momento histórico onde nós tínhamos uma peste negra que era um conjunto de outras pestes, né, de outros problemas que levavam as pessoas à morte rapidamente, além de causar um pânico social muito grande, porque as pessoas, como eram pessoas extremamente ignorantes, no sentido de não haver educação, não haver a questão de saneamento básico, né, coisas que nós também existe hoje, né? Muitas pessoas não têm acesso à água, por exemplo, né? Muitas pessoas não têm acesso à dignidade, à escolaridade. Muitas pessoas acreditam que não exista essa doença que nós estamos passando hoje, né? Que é o Covid-19, que isso é coisa do demônio ou que é coisa da China, né? E que isso não pega em mim, pega nos outros. Quer dizer, tem todo um imaginário que não é científico, né? Hoje, imagina naquela época, né, onde não havia, de fato, ainda o desenvolvimento, né, científico e tal. Então, 80% da população na França mora no campo, sob aquela tutela de ser quase que medieval, né? Então, são trabalhadores medievais que trabalham por estadia, que trabalham por um prato de comida, que trabalham no campo para poder sobreviver, para poder morar, para ter dignidade. Então, essas populações eram muito pobres. 80% da população rural. O absolutismo, que era o poder do rei, era um parasitário. Quer dizer, existia ali a vida do rei no palácio, que era completamente desconectada do que acontecia no Império, né, francês. Né? Então, quer dizer, a pobreza passava longe do Palácio de Versalhes. Né? Passava longe do Palácio de Versalhes, literalmente, né? E esse absolutismo, ele era um absolutismo de festas, né? De um absolutismo de pompa, enquanto o povo morria de fome. Então, festas, banquetes, pensões, né? Guerras que foram travadas pelo Luís XVI, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, foram guerras inúteis, que levaram a nada, né? Tratados que foram feitos completamente desvantajosos, né, para o governo. Então, era um governo realmente que estava sobre uma contestação muito grande social. Sem contar que a população estava dividida. Daí eu vou pedir licença para tirar esse aqui daqui. A população estava dividida em 3 estados. E aí a gente vai tentar entender aqui. Ó. Primeiro, quem controlava a economia? Mercantilismo. Quem controlava as taxas, quem controlava a proibição de que entra, do que sai. Quem tinha o monopólio, ou seja, quem tinha a única atitude de controlar a economia era o absoluto, era o Luís XVI, era o Estado. Ele era tudo. Aliás, ele tem a famosa frase, eu sou o Estado. Né? Quer dizer, ele desprezava o resto da população. Então, a sociedade era estamental. O que significa estamental? Estamento, né, digamos, seria uma camada social que não tem mobilidade, quer dizer, é fixo, é estável. Né? Então, isso proporcionava a extrema desigualdade dentro do Estado francês.
vamos tentar entender o seguinte. Ó. Existiam 3 tipos de Estado social. O primeiro, primeiro Estado do clero. Que é o clero? Seria a religiosidade. Então, todos os pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana, né, no clero, eles tinham muitos benefícios. Eles tinham direito a terras, cargos, prestígio, eles tinham privilégio, porque eles não pagavam impostos, eles tinham isenção de impostos. E mais, eles arrecadavam. Então, por exemplo, o clero, ele vai cobrar a 10ª parte de tudo que era produzido, que é o dízimo, né? Então, todas as cobranças de impostos, né? É o clero que vai fazer. E ele não paga imposto. Então, ele era 1% da população. É muito pouco para ter tanto privilégio. Agora, por que eu estou falando dos estados? Porque eram justamente os estados que votavam. Então, nós temos 3 tipos de voto na França para decidir alguma coisa. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a outro voto, e o terceiro estado tinha direito a outro voto para decidir as coisas. Né? Quem é o segundo estado? O segundo estado é o estado que forma o primeiro estado. O segundo estado é a nobreza. Então, são todas aquelas famílias, aquelas pessoas que são donas de terra na França. Então, lembrando que a França é um imenso território. Esse território ele é dividido entre várias famílias, e essas famílias elas têm ali os seus camponeses, elas têm ali os seus trabalhadores, né? Mas, olhem só, essas famílias não pagam impostos. Elas são 2% da população. Então, a gente está falando aqui de 3% da população da França que não paga imposto sobre a terra, que tem direito à terra, que tem cargos importantes no Estado, no governo, que tem prestígio, que tem privilégio e que tem isenção de imposto. Cara, esses caras tinham muita vantagem. E aí, quem é o terceiro estado? Bom, o terceiro estado é a ralé. Vamos lá. O terceiro estado é composto pelos camponeses, são aqueles que moram no campo, são aquelas pessoas que trabalham igual ao regime feudal, trabalham por segurança, trabalham pagando a talha, pagando o dízimo, pagando a corveia. Né? São pessoas muito pobres, que não têm direito à terra. Né? Eles trabalham para morar, para ter segurança. Sans-culottes. O que são os culottes? Sem culote, sem traje de nobreza. Eu já vou explicar o que é isso. Imaginem que na cidade, que eram poucas, né? As cidades eram poucas, mas existia uma população que morava ali que era de calças curtas. O que significa isso? Não eram nem camponeses e não eram nem ricos, burgueses. Eles eram pessoas que trabalhavam, faziam serviços, se viravam ali, né? E esses eram os sans-culottes. E ainda, além dos sans-culottes, nós temos a burguesia. Isso mesmo, meus queridos. A burguesia, ela compõe o terceiro estado. Então, o que é a burguesia? A burguesia tem aqueles que fabricam as coisas, então fabricam mesa, fabricam cadeira, fabricam sapato, fabricam roupa, fabricam ferro, fabricam de tudo. E aqueles que vendem também. Né? Então, nós temos tanto a área comercial quanto a área de produção, de manufatura. E nós temos um terceiro setor da burguesia, que é o setor que financia, que é a burguesia financeira, que são os bancos, os chamados bancos, né? Que são os caras que vão emprestar dinheiro a juros. Então, vejam bem, nós temos o terceiro estado, que é composto pela burguesia, que é dividida em 3 partes, né? Nós temos os camponeses, que são a maioria esmagadora, né? E nós temos os sans-culottes. Sabe quantos por cento o terceiro estado representa? Está ali, ó, 97% da população francesa é o terceiro estado. No entanto, quem é que decide? Sempre quem tem mais votos. Quem é que vota junto? Sempre quem se ajuda. Então, o primeiro e o segundo estado, que tem 3%, acabam sempre tendo mais benefícios do que o terceiro estado. Pois isto não vai ficar assim, meus queridos. Isto não vai ficar assim. Por quê? Nós temos uma crise econômica, porque a concorrência inglesa é muito grande sobre a França. Né? Os ingleses já
tiraram o rei do poder, colocaram o rei com o poder o poder de soberano, mas quem decide é o parlamento, ou seja, a burguesia. Os ingleses já fizeram, né, as transformações, já existe indústria. Eles são extremamente bons em termos marinhos, né? Então eles têm várias esquadras navais. A sua indústria ela começa a concorrer em vários outros países. Então, por exemplo, produtos ingleses entram no mercado português, os produtos ingleses entram no mercado francês, entra no mercado holandês, entra no mercado norueguês, entra no mercado alemão, né, germânico. Vejam, os ingleses, eles são muito bons em vender os seus produtos. E isso, de certa maneira, essa invasão de produtos ingleses na França não vai agradar principalmente a burguesia francesa, que vai querer competir com os produtos ingleses. Mas não pode, por quê? Muitos gastos que o Estado francês está tendo, altos impostos cobrados sobre a produção francesa. Eles tiveram problemas de inundações, de secas, de guerra. Então, tudo isso causa na França uma grande crise econômica. Crise de abastecimento, crise de concorrência com os produtos ingleses, que era uma concorrência desleal, e isso vai causar um descontentamento muito grande dos franceses. Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu não estou ouvindo? Sim, senhor. Sim, senhor. Beleza, então. Olha só. Então, eu quero mostrar o cenário para vocês que existia uma diferença social muito grande, né? Diferenças sociais na França. O rei estava nem aí para a população, né? O rei, ele governava um estado que ele não conhecia, né? As populações passavam fome, sede, né? Não tinham direitos, né? Quer dizer, a concorrência inglesa no mercado francês era muito forte. Então, tudo isso colaborou para a elaboração de um grande envolvimento, de revolta na França. Então, as ideias iluministas, e aí nós temos uma importante participação, né, dos iluministas na história francesa, porque o ideal iluminista de questionar o antigo regime, questionar a posição do rei, de falar que o homem não deve o homem não deve ser escravo, né? Que o homem tem que ser livre, de que o Estado tem que ser um Estado que né, fique balizado pela ciência, que o Estado tem que ser um Estado extremamente participativo, onde olhe para todos de maneira igual, que o Estado tem que ser um Estado fraterno. Olhem só, essas ideias iluministas começam a tomar corpo, né, junto com esta revolta do povo francês em relação a justamente essa política, que é uma política extremamente equivocada do rei francês. E aí as difusões, né, iluministas vão desembocar ali na chamada Revolta dos Notáveis, em 1787. Então, o que foi essa revolta? Cara, quando essas populações do terceiro estado, que eram burgueses, camponeses, sans-culottes, começam a se organizar e começam a dizer: nós não queremos pagar impostos sozinhos. Quer dizer, os ricos também têm que pagar impostos. Quando isso começa a acontecer, obviamente que os notáveis, né, quer dizer, os grandes nobres pertencentes ao segundo estado, né, esses caras vão começar a chiar e vão dizer assim: não, nós não queremos pagar impostos. Inclusive, vamos fazer o seguinte: vamos convocar a convocação dos estados gerais, que é convocar o primeiro, segundo e terceiro estado, e vamos votar para ver quem é que tem que pagar imposto. Aí que está a grande sacanagem. Quando convocam os estados gerais, então, são convocados em 1789, uma reunião dos 3 estados. O objetivo era para ver quem é que vai pagar tributo, quem vai pagar, né, imposto. E aí o que acontece? O primeiro e o segundo estado votam juntos, dizendo que quem tem que pagar o imposto é só o terceiro estado. E aí?
E aí, o que acontece? Aí, gurizada, acontece o seguinte. Deixa eu pegar minha cachorra aqui, que ela quer ficar deitada do meu lado aqui. Aí acontece o seguinte. O terceiro estado, indignado com tudo que está acontecendo, vai fazer o seguinte. Ele separa-se, ele autoproclama-se Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? É uma assembleia que vai escrever a nova Carta de Leis do país francês. Ele abole o Exército Real, ele diz que não existe mais Exército Real, ele cria a chamada Guarda Nacional, que é uma milícia. Então ele promove o quê? Ele cria um exército paralelo ao Exército do Rei, que é uma milícia, e ele derruba as portas deste castelo que está ao lado aqui, que se chama Bastilha. E o que é que tinha na Bastilha? Além de ter presos políticos, a Bastilha tinha todas as armas do Império Francês. Então, os revoltosos entram, o povo é inflamado. A burguesia faz o seguinte, a burguesia financia, dá dinheiro os camponeses a fazerem a revolução. Os camponeses vão lutar, vão pegar em armas e vão fazer a Revolução Francesa. Essa revolução é o quê? Tirar do poder a monarquia parasitária. Então, o início oficial da Revolução Francesa foi em 14 de julho de 1789, justamente na queda da Bastilha. Então, caindo os portões da Bastilha, os franceses conseguiram pegar as armas e conseguiram acabar com o exército do rei. E aí se proclamou, então, a grande tríade, né, que seria que até hoje, né, está estampado na história dos franceses, que é a grande tríade do liberalismo, que é liberdade, fraternidade e igualdade, ou liberdade, igualdade e fraternidade, melhor dizendo, né? Ela resumia todos os desejos aí, né, desta revolução, que foi uma revolução, volto a dizer, olha aqui, ó, foi uma revolução burguesa, capitalista. Alguém de vocês poderia me dizer o seguinte: mas, professor, o senhor mesmo está falando que os camponeses pegaram nas armas e fizeram a revolução, derrubaram os portões da Bastilha? Sim, os camponeses foram usados pela burguesia. Então, pega a tua caneta e anota do lado. Revolução Francesa, hífen, é igual à Revolução Burguesa, liberal, e puxa uma seta para o lado e coloca ali. Camponeses foram usados pela burguesia. Estou falando isso porque pode cair no vestibular, pode cair em prova, pode cair no Enem, porque geralmente as pessoas acham assim, nossa, a Revolução Francesa, a Revolução, né, do povo, dos camponeses. Não é dos camponeses, é uma revolução burguesa, capitalista, tá? É uma revolução liberal. Voltando então a falar sobre a Revolução Francesa, a gente vai ver que essa tríade de liberdade, igualdade e fraternidade, ela tem um porquê, gurizada. Ela tem um porquê. E vamos tentar lembrar, porque vocês já viram isso aqui. Vocês já estudaram isso. Então vamos lá. Quem leu o capítulo sabe o que eu vou dizer. Liberdade é a liberdade o quê? Liberdade econômica. Então coloca do lado de liberdade. Escreve aí liberdade. Tá em negrito aqui, ó. Tá em negrito. Puxa um hífen. Coloca do lado. Liberdade. Hífen. Liberdade econômica. O que significa liberdade econômica? As mercadorias, o negócio, a produção, tudo está livre. Não é controlado pelo Estado, é controlado pelo mercado. E o que é o mercado? Bom, o mercado somos todos nós, né? Aquele que compra, aquele que vende, aquele que financia, aquele que empresta. Este é o mercado. Então, o que os liberais queriam? Esta liberdade econômica. Vejam só, a liberdade econômica é para aqueles que têm. E para aqueles que não têm, também são livres. Por exemplo, até hoje nós temos liberdade econômica.
Hoje, todo mundo aqui que está conversando, eu que estou falando com vocês, vocês que estão me ouvindo, todos nós podemos comprar um helicóptero. Nós somos livres para comprarmos helicópteros. Se nós quisermos, a gente vai ali na concessionária e compra um helicóptero. Eu nem sei se tem concessionária de helicóptero em Porto Alegre, deve ter só em São Paulo, né? Mas a gente pode ir comprar. O que nos impede de comprar um helicóptero? É uma pergunta. O que nos impede de comprar dinheiro? O que nos impede de comprar helicóptero é ter dinheiro. Agora, quem tem dinheiro compra helicóptero. O Neymar, por exemplo, não comprou uma capinha de celular de ouro? O pessoal ficou falando, mas para que comprar uma capinha do iPhone de ouro? Porque ele tem dinheiro. Então, vejam bem, liberdade é a liberdade econômica. Liberdade econômica. Então, a liberdade econômica é fundamental no capitalismo. Pessoas podem fazer com o seu dinheiro o que quiser. Tem gente que, por exemplo, faz ação de caridade com o dinheiro que ganha. Tem gente que pega o seu dinheiro e faz mais dinheiro com o dinheiro que ganha. E tem gente que não tem dinheiro, né? Que não tem dinheiro, certo? E que está trabalhando para conquistar dinheiro. Então, vejam, isso é liberdade econômica. Agora, igualdade. Não confundam igualdade econômica. A igualdade não é econômica. A gente acabou de ver porque não é, né? Porque nem eu e nem tu somos iguais a quem consegue comprar um helicóptero, porque nós não temos dinheiro. Então não há igualdade econômica. A igualdade na Revolução Francesa é igualdade jurídica. Atenção! O que é igualdade jurídica? Ou seja, existe uma lei. Essa lei está na Constituição. Então, de acordo com a Constituição burguesa liberal burguesa, é o seguinte, até hoje é assim. Se existe uma lei, essa lei vale para todos que moram, que estão sob essa lei. Então, o Brasil tem uma Constituição. Constituição Federal de 1988. É a nossa Constituição, até hoje. E nela diz o seguinte, todo mundo é livre. Tem um artigo lá, o artigo 1º diz assim, todo brasileiro é livre. Todo mundo é livre. Pô, essa Constituição, ela me dá liberdade. Quer dizer, eu posso andar para lá e para cá, mas dentro da Constituição, da lei. Eu não sou livre para entrar na tua casa, Vitor, na tua casa, Rafael, na tua casa, Jéssica, e abrir a tua geladeira. Não existe essa liberdade, porque daí eu estou invadindo uma privacidade que está na Constituição. E todo mundo tem direito ao quê? Todo mundo tem direito a ter bens privados e zelar por esses bens privados. Não podem ser invadidos. Está na Constituição. Certo? Então, vejam, a Constituição, a igualdade é igualdade jurídica. Igualdade jurídica. Então, todo mundo pode ser julgado pela mesma lei, inclusive quem está na presidência. Né? Todo mundo faz parte deste mesmo Estado. E a fraternidade? Fraternidade é o seguinte, é a capacidade de nós convivermos em sociedade. É nós sermos fraternos, é nós sermos complacentes com as leis que existem, com as diferenças que existem dentro da sociedade. Então é mais ou menos assim. Eu vou olhar e ver quem tem dinheiro para comprar o helicóptero e eu não vou querer roubar o helicóptero dele. Por quê? Porque isso eu vou estar ferindo a liberdade, a igualdade jurídica, eu vou estar ferindo a fraternidade. Eu tenho que aprender a sobreviver, eu tenho que aprender a conviver com as diferenças. Eu tenho que aprender que o outro, a diferença, né, é importante dentro de uma sociedade. Que as diferenças, que eu não quero uma sociedade igualitária em todos os sentidos, não. E nenhuma sociedade belicosa, cheia de violência. Então, por isso que é importante ter a fraternidade. Então, isso resume, gurizada, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é liberdade, liberdade econômica, igualdade jurídica e fraternidade para o bem viver. Consegui me fazer entender? Tudo bem aí? Conseguiram entender isso aí?
a ideia da aula de hoje era que a gente observasse quais eram as grandes diferenças existentes, né? Quais eram os grandes abismos, as grandes, uh, as grandes queixas da população francesa que levaram os franceses a desenvolver a Revolução Francesa de 1789. A gente viu, então, que os franceses foram organizados pelo Terceiro Estado, foi um golpe do Terceiro Estado, organizados pela burguesia, que usou o povo, né, usou o camponês para fazer a revolução e para estabelecer essa política liberal de liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, a gente vai observar, faltando aí um pouco menos de 10 minutos da nossa aula, né, a gente vai observar que, avançando os termos da revolução, a gente vai observar que vai ser feita, então, uma Assembleia Nacional. O que é uma Assembleia? É uma reunião, então, né, daqueles que fizeram a revolução. Vamos organizar para ver como é que vai ser governado a França a partir daqui. Então, de 1789, que foi o ano da Revolução, a 1792, nós vamos viver ali em agosto, que é o mês que nós estamos, por sinal, o chamado Grande Medo. O que é isso? Os camponeses vão começar a se rebelar. Os camponeses que fizeram a revolução vão querer a cabeça dos donos das terras. Eles vão começar a correr os donos vão queimar documentos de servidão, vão exigir distribuição de terras, não vão querer trabalhar mais, vão fazer o tendel, tá? Vão fazer assim, ó, os nobres riscar o palito da França. Os nobres vão correr da França, vão morrer de medo de morrerem. Eles vão fugir da França. E aí, o que os camponeses vão querer? Vão querer acabar com os privilégios feudais. Então, vai ser escrito uma carta muito importante. É a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser esta carta o parâmetro para a igualdade jurídica, o direito à propriedade privada e a resistência à opressão, que é a questão do quê? Da fraternidade. Então, vejam bem, essa carta é um importante documento que fazia o quê? Trazia o significado dos avanços sociais que vão garantir direitos iguais aos cidadãos, além da maior participação política do povo. Ou seja, a partir desta carta vai ficar estabelecido direitos do cidadão. Isso é um grande avanço na Revolução Francesa. É um avanço para a sociedade, é um avanço para o ser social que nós somos hoje, né? Coisas importantes que nós temos hoje, como isso, né? Uma aula, nós estamos tendo uma aula, claro, que com dificuldade, porque eu não posso estar presente de vocês, nem vocês estarem presentes junto com os colegas em um espaço comum por conta da pandemia, mas nós estamos aqui discutindo educação, discutindo a história da humanidade, discutindo este momento importante que é o momento da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Documento esse que está lá, está na ONU esse documento, está estampado, ele é muito importante. Então nós vamos ter uma Constituição Civil do Clero em 1790 que transforma os membros da Igreja funcionários do Estado. Ou seja, a Igreja vai ficar subordinada ao Estado, ela não vai ter mais vantagens como ela tinha anteriormente, certo? Então isso já começa a mudar. E o que é uma revolução? A revolução é quando muda a estrutura, né, do Estado, a organização social desse Estado. Então, a primeira Constituição francesa, a Constituição de 1791, ela vai ser uma monarquia constitucional. Olhem só, a figura do rei continua a existir, assim como na Inglaterra. Vai existir um parlamento, vai ser feita a divisão dos poderes. Quem vai poder votar? Só quem tem muito dinheiro. A escravidão continua nas colônias. E aí vem a grande contradição. Olhem só. A Revolução Francesa, que queria acabar com os benefícios do primeiro e do segundo Estado, acaba gerando outros benefícios. Por exemplo, quem pode votar? Somente quem tem dinheiro. Cara, o povo vai se sentir o quê? Traído! Muito traído! E aí nós vamos ter, então, muitas greves, proibição de greves, nós vamos ter muitas divergências, e aí, meus queridos, que vem a grande divisão que a gente vai tentar entender
no nosso próximo encontro. Que divisão é essa, professor? É a divisão entre esquerda e direita. Ou seja, a burguesia que defende a maioria do cidadão francês, que são chamados de jacobinos, e por isso eles vão ser chamados de esquerda, e por isso eles vão ser chamados de revolucionários. Por quê? Porque eles querem que a maioria se beneficie das leis. E aqueles que são conservadores, que queriam conservar o poder nas suas mãos, que eram muito ricos, que eram chamados girondinos. Esses vão ser os caras que vão estar sempre à direita do parlamento e os jacobinos à esquerda do parlamento. Na próxima aula, agora faltando menos de 2 minutos para terminar a nossa aula, nossa próxima aula, que é sexta-feira, a gente já começa daqui. Ou seja, como é que funcionava essa Constituição francesa monárquica? Como é que eram divididos esses poderes entre poder de esquerda e poder de direita? Quem eles representavam? Como isso ocorreu? O que aconteceu a partir daí? Todas essas perguntas a gente pretende responder ou piorá-las na próxima aula, no nosso próximo encontro. Piorá-las no sentido de que eu quero que vocês leiam o capítulo, eu quero que vocês entendam sobre o que a gente está vendo, para que a gente possa ter compreensão do que significou a Revolução Francesa para os franceses e para o mundo. Perguntas? Tudo certo, então? Eu vou deixar para vocês, a partir de amanhã, vou colocar aqui a avaliação do primeiro trimestre. Quem não fizer essa avaliação não vai passar de ano em história. Então, eu vou deixar para vocês, alguns já fizeram, é verdade, alguns já fizeram, as ponderações do primeiro trimestre. Vai estar lá na Iônica. Falou? Grande beijo, boa semana para todos, se cuidem. Valeu, tchau! Tchau, senhor. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.